Olá, eu sou a Maristela Petri Cerdeira, doutoranda em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora de Geografia nos últimos 20 anos, tanto na escola pública quanto na escola privada, e desenvolvendo outras atividades docentes, né, ao longo dessa trajetória. É uma satisfação imensa estar com vocês nesse evento. Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Mello, também sou doutoranda da Faculdade de Educação FFP, UERJ, sou professora da Educação Básica, sou jornalista, podcaster e também desenvolvo diferentes projetos na área de educação e na área social. É um prazer estar aqui nesse evento também. E eu sou Maria Moraes, doutora em Educação pela UERJ e professora substituta do curso de Educação do Campo da Universidade Federal Fluminense. Também atuo como professora da Escola Básica na rede municipal do Rio de Janeiro. E é um prazer estar com vocês para apresentar o trabalho Fotografar para se autorrepresentar, uma observação da função autor exercida por alunos de 2 escolas brasileiras no âmbito do ensino de geografia. Ponto de partida. A iniciativa se faz a partir da constatação de que parte dos estudantes tem certa dificuldade em estabelecer relação no processo de desenvolvimento de conhecimento e significações entre os assuntos trabalhados pelos componentes curriculares, e, neste caso, aprender a ensinar geografia e suas vivências cotidianas. A sociedade em que vivemos é composta por sujeitos e contextos muito distintos, assim como no espaço escolar. Assim como as outras áreas do conhecimento, a geografia tem seus princípios curriculares, alicerçados em pressupostos que balizam os caminhos do processo de ensino na educação básica. A escola é um dos palcos do aprender e ensinar do espaço geográfico. Afinal, como infere o geógrafo Milton Santos, estudar o espaço cumpre apreender sua relação com a sociedade. As conversas que se estabelecem entre alunos e professores criam inúmeras reflexões, pois sala de aula pode ser o locus privilegiado do exercício da crítica, inerente ao ato de conhecer, da possibilidade de manifestação do diferente, um espaço da afirmação do conhecimento, de alimentação da paixão pela descoberta, do estímulo e da reflexão. Pelas práticas pedagógicas significantes, é possível que as pessoas possam viver de forma mais plena na cidade, usufruindo seus benefícios, para além das possibilidades restritas ao lugar onde vivem em seu cotidiano imediato. O objetivo com esse nosso estudo é compreender se são produzidos sentidos acerca do que é discutido durante as aulas, e se sim, quais sentidos são produzidos pelos alunos durante as aulas, e com isso possibilitar a cada discente reconhecer do seu lugar no mundo. Lançou-se mão do uso da fotografia na perspectiva do aluno, na sua função autor, que, segundo Orlandi, nos âmbitos de 2 escolas brasileiras. Refletindo a partir dos escritos de Kossoi, é importante destacar que a realidade mostrada pela fotografia é muito mais intensa do que oferecido por uma fotografia. E aí, a querida Maristela vai continuar trazendo aqui mais detalhes sobre esse projeto. Pode continuar, Maristela. A fotografia tem uma realidade própria que não corresponde necessariamente à realidade do que envolveu o assunto, objeto do registro, do contexto da vida. Uma segunda realidade construída, codificada, sedutora em sua montagem, em sua estética, de forma alguma ingênua e inocente, mas que é, todavia, o elo material do tempo e do espaço representado. A
As fotografias nos contam, como proposto por Alves, narrar a vida, ao inferir discussões acerca do reconhecimento dos alunos pelos espaços da cidade, dos lugares dos seus cotidianos. Sendo assim, tal realidade mostrada se dá na medida em que, como autor, o sujeito, ao mesmo tempo que reconhece uma exterioridade a qual ele deve se referir, ele também se remete a uma interioridade, construindo desse modo sua identidade como autor. E foi, a partir das fotografias, possível reconhecer, conhecer o lugar da sociedade que esses alunos ocupam, a qual grupo social eles pertencem e como eles fazem ou não uso desses espaços da cidade. E, em certa medida, percebemos as relações de poder existentes entre os alunos dessas duas escolas, que são tão próximas territorialmente, mas permeadas pelas desigualdades sociais. As duas escolas, uma pública e a outra particular, compartilham o mesmo espaço físico da cidade, mas divergem sobremaneira nas questões socioeconômicas. A partir de agora, a gente vai trazer um recorte mostrando duas fotografias da escola pública e duas da escola privada, partindo do olhar do aluno para o espaço da onde ele vive e para onde ele olha. Né? No caso da escola que nós estamos nos referindo, a gente tem um olhar do meio da rua nessas duas fotografias. E elas vêm, né, ao encontro de a gente apresentar, né, a partir desse olhar do aluno, que elas nos presenteiam olhares lançados do meio da rua, né, desse meio da rua para o horizonte. Sair de casa, ir logo ali na frente, ir ali na rua, foi o caminho escolhido por esses alunos na sua função autor, para revelar como a cidade é significante em suas existências. O olhar fixo no horizonte é como se aquele sujeito estivesse focado em tocar o futuro, atravessar a periferia em busca do centro. Talvez esse desejo esteja no imaginário desses sujeitos. Seguir rumo ao futuro, para além daquelas cercanias, em um horizonte de muitas possibilidades, mas não sem enfrentar obstáculos, porque se a gente puder, né, perceber, e vou voltar aqui à imagem anterior, ao final do horizonte tem um obstáculo que precisa ser, né, um fim da rua, né, uma construção de uma casa que mostra que ali tem, né, tem um horizonte, mas tem alguns obstáculos que precisam ser enfrentados. Nesse caminho, né, as outras duas fotografias, né, os dois outros olhares desses sujeitos vão mostrar, né, o seu lugar, da onde eles estão, do alto, né, olhar para o alto. E aí a gente vai ter, nesse olhar para o alto, para esse horizonte, que essas fotografias desses dois olhares, né, desses dois sujeitos, desses dois alunos, são forjadas no alto das suas casas. Os terraços, as sacadas, os áticos e as janelas anunciam o horizonte de arrancar suspiros diante de tamanha beleza. O imaginário para o alto e além parece impulsioná-los ao sucesso, movendo-os em direção da concretização dos sonhos há muito tempo sonhados. Então, nesse movimento, a gente trouxe 4 olhares que partem para o horizonte dos seus espaços próximos, né, das suas cercanias, da sua existência, para o horizonte. 2 delas do meio da rua, encontrando um obstáculo ao final, mas sempre nesse movimento de pensar para diante, para além daquele lugar, e outras 2 do alto da sua existência, também para um horizonte, né, com imagens, com um horizonte maravilhoso, na qual a gente, né, vislumbra aí a luz que encontra esses sujeitos. Esse processo de desenvolvimento dos conhecimentos e significações é importante que os sujeitos sociais, atores da cidade, percebam-se enquanto cidadãos, reconhecendo-se nos seus espaços de vivência, identificando-se com o lugar no qual residem.
Esse sentimento de pertença, de familiaridade, de identificação com o lugar é a motriz para um possível engajamento e atitudes que contribuam para a busca de políticas públicas que primem pela melhoria da infraestrutura do seu lugar. Pensando assim, a partir das reflexões de Harvey, que a cidade, apesar de acentuar seu papel enquanto lugar de reprodução econômica, não deixou de ser espaço de reprodução da vida, ainda que seus espaços sejam cada vez mais alterados para atender à lógica econômica, canalizando preocupações e investimentos em detrimento dos interesses coletivos que deveriam moldar e usufruir da cidade cotidianamente. Ao convidar que o aluno fotografasse a cidade praticada, segundo Sertor, né? A ideia de cidade praticada, a partir das discussões propostas durante as aulas de geografia, tal ato para contribuir para o processo de formação do aluno enquanto cidadão, sujeito, atuante e transformador da sociedade em que vive. Nesse caminho, a ação de fotografar, no entanto, possibilitou que esses sujeitos, na sua função autor, pudessem, de alguma maneira, olhar para o seu entorno, olhar para o seu cotidiano e estabelecer relações entre o conteúdo ensinado e o lugar da cidade em que circulam e têm suas experiências. Uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês e nos encontramos nos comentários logo mais ali no chat. Tchau, gente. Eu também agradeço e peço para que vocês comentem, vamos interagir. Nós também estaremos interagindo com os outros trabalhos. Obrigada.